Caros alunos, bem-vindos à segunda parte do desenvolvimento desse tópico sobre ciclos biogeoquímicos e recursos naturais não renováveis. Nessa segunda parte, vamos examinar mais de perto a ciclagem da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo. Quais foram as ideias que nós desenvolvemos na primeira parte dessa aula? Que os ciclos biogeoquímicos são movimentos entre compartimentos e que a ciclagem acontece em um ambiente dinâmico e desestabilizado. Qual a ideia principal que nós vamos desenvolver aqui? Que os ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo são exemplos dos processos e dos desafios de sustentabilidade. Começamos pela água, olhando para os números daquela redação que vocês provavelmente já escreveram um dia. A maior parte da água do planeta é a água oceânica, salgada. O segundo maior estoque é de gelo polar e em glaciares, e isso é mais de 99% da água do planeta, que é uma água que não é diretamente útil para satisfazer necessidades humanas. A água útil para satisfazer necessidades humanas corresponde a menos de 1% da água do planeta, e é por isso que você deve fechar a torneira quando vai escovar os dentes. Bom, vamos olhar para isso mais de perto. Quanto ao vapor atmosférico, ele corresponde a uma porção ínfima da água doce disponível no planeta, e o que é mais interessante é a sua rápida circulação na atmosfera. Então observem como esse é um pool extremamente lábil. A cada 9 dias, todo o vapor d'água existente na atmosfera troca de compartimento, ou seja, chove e evapora novamente. Bom, a água doce do planeta está aqui em termos percentuais, é menos de 1% da água do planeta. Mas não são essas porcentagens o que mais importa. O que mais importa são esses valores absolutos. Isso significa mais de 4.000 vezes 10 na 1.000 quilômetros cúbicos de água. A maior parte dessa água subterrânea. Bom, essa quantidade de água, mesmo esta quantidade de água superficial em lagos e rios, é uma quantidade em termos absolutos mais do que suficiente para satisfazer todas as necessidades humanas. Bom, isso quer dizer então que não existe a crise da água? Sim, ela existe, por razões diferentes do que essas porcentagens nos mostram. Em primeiro lugar, essa quantidade de água doce não está distribuída de forma homogênea no planeta. Então existem regiões com abundância de água e regiões com escassez de água. A água é um recurso mal distribuído e existe, portanto, um problema de quantidade e distribuição. E além disso, a maior parte desta água atualmente está comprometida em termos de qualidade pela contaminação. Então nós temos um problema de qualidade de água. Então são dois problemas. Um problema de quantidade e distribuição e um problema de qualidade. Bom, aqui nós temos uma figura que representa aquela outra redação que provavelmente muitos de vocês já escreveram. A água evapora no oceano, é transportada pelas nuvens até o continente, chove no continente e escorre de volta para o oceano na forma de escoamento superficial dos rios. Bom, então aqui nós temos o famoso ciclo hidrológico. Agora vamos olhar para esses números mais de perto. Começamos por aqui. Observem que a maior parte da evaporação de água no oceano retorna ao oceano na forma de precipitação. É uma pequena quantidade da água evaporada do oceano que efetivamente é deslocada para os continentes e chove sobre os continentes. Esta mesma quantidade, sim, retorna para o oceano na forma de escorrimento superficial, formando um balanço hidrológico razoavelmente equilibrado. Entretanto, examinem qual é o padrão de circulação nos continentes. Observem aqui que a maior parte da precipitação dos continentes tem origem na evaporação dos continentes, cerca de 2/3. Apenas 1/3 da chuva continental tem origem no oceano.
Então, a chuva continental, na sua maior parte, tem origem continental. Bom, é claro que essa figura sintetiza um padrão global, é uma média de um padrão global, e que é extremamente variável entre as regiões. As regiões mais afastadas do oceano têm menor contribuição de vapor de origem oceânica, enquanto que as regiões costeiras têm maior contribuição de evaporação oceânica. De um modo geral, as regiões costeiras tendem a ser mais úmidas por causa desse fator, mas isso também depende da temperatura da corrente oceânica, porque águas muito frias evaporam mais lentamente e contribuem menos com essa pluviosidade continental. E se uma área é banhada por uma corrente fria, esta região continental tende a ser desértica ou semidesértica. Então, esse é um padrão geral com muitas variações. Aqui no continente sul-americano, por exemplo, a umidade gerada no oceano equatorial, ao atravessar pela floresta amazônica e colide com os Andes e se direciona para o sul do Brasil. Nesse processo, a água é recirculada sucessivas vezes na forma de chuva continental e parte dessa chuva vem irrigar o sul e o sudeste, além de realimentar as cabeceiras de toda a floresta amazônica. Então, esse é um padrão de circulação próprio aqui da região sul do Brasil, e isso significa que cerca de 1/3 da chuva, da pluviosidade na região sul e sudeste tem origem amazônica, e esse é um dos principais motivos para se manter a floresta em pé. Observem aqui como se distribui o problema da quantidade de água. Essas regiões marcadas aqui no mapa são as regiões com maior estresse hídrico. Esse estresse hídrico é causado não apenas pela disponibilidade natural de água superficial, com origem na chuva, ou de estoques de água subterrânea, mas diretamente relacionado com a demanda de água que existe em cada lugar do planeta. Então, a escassez de água e o problema de quantidade de água é uma relação entre a oferta, essa oferta nós não controlamos, porque é pluviosidade, é evaporação oceânica e continental, e demanda. A demanda, sim, nós controlamos, porque ela depende das atividades humanas que são desenvolvidas em cada lugar. Então, não são todos os lugares que cronicamente têm problemas de água, ainda que todos esses lugares possam eventualmente ter problemas restritos no tempo, secas ou estiagens que os afetem temporariamente. Essas são as regiões cronicamente afetadas por problemas de quantidade. Quanto à contaminação, a distribuição da contaminação está diretamente associada à distribuição da densidade populacional humana. A contaminação tende a ser maior, mais próximo das grandes concentrações, mais próximo das grandes áreas urbano-industriais. Bom, o que está acontecendo com a demanda de água no planeta? Observem que, assim como outros padrões que nós já vimos até aqui, a demanda de água vem crescendo exponencialmente ao longo do tempo. Esse gráfico nos mostra a tendência de crescimento do consumo de água no último século. Bem, e também nos mostra quais são os principais consumidores de água. Então, de longe, o principal consumidor de água são as atividades agropecuárias. Em segundo lugar, as atividades industriais. Em terceiro lugar, o abastecimento urbano. E em quarto lugar, e de forma não desprezível e crescente, o efeito da evaporação dos grandes lagos artificiais, que são as hidrelétricas que nós construímos. Então, bom, nós precisamos, se nós queremos resolver o problema da quantidade de água, nós precisamos olhar para estas demandas aqui. E se nós formos pensar em termos planetários, fechar a água ao escovar os dentes vai ter um efeito muito pequeno sobre a principal causa do crescimento da demanda da água, que atividades agropecuárias cada vez mais intensivas em uso da água. E, portanto, é nessas atividades que nós devemos focar.
Repetindo comentários anteriores, esse gráfico representa uma média global e existem variações importantes regionais entre países e que precisam ser levadas em conta no momento de se decidir as estratégias adequadas para cada região. Assim como existem variações entre regiões, existem variações entre cultivos, entre atividades agropecuárias e modos de produção. Então o que nós vemos aqui é que, por exemplo, os cultivos anuais, representados aqui por hortigranjeiros e tubérculos, tendem a ter uma pegada hidrológica menor, são as atividades que têm a menor pegada hídrica, e ainda assim um quilo de cada um desses produtos aqui tem embutido na sua cadeia produtiva pelo menos 200 litros de água. Bom, quais são as atividades agropecuárias mais intensivas em uso da água? A produção de carne. E ainda que existam variações importantes dentro da produção de carne também. Então, grande parte dessa água é representada pela água necessária para o cultivo de grãos e produção de ração, que é a base de alimentação do modo mais ortodoxo de produção de carne existente no planeta, que é a criação em confinamento, sustentada com ração. Existe a água necessária para desidratação animal, para beneficiamento da ração, para beneficiamento da carne. Então todos esses elementos fazem parte dessa imensa pegada hídrica. A carne dominante no mercado mundial, a carne bovina dominante no mercado mundial, exige 15 mil litros de água para a produção de 1 quilo. As atividades humanas influenciam o ciclo hidrológico não só de forma direta, através da extração e contaminação de água, mas também de forma indireta, através da mudança climática. O que nós vemos aqui são dois modelos de projeção climática mostrando regiões da América do Sul com tendência de aumento da pluviosidade média ou diminuição da pluviosidade média. O que é importante lembrar nesses cenários é que não importa apenas a média, também são importantes as variações ao redor da média. Então, por exemplo, nós estamos nesse exato momento vivendo uma seca, a maior seca nos últimos 50 anos, numa região que tem uma tendência de aumento da pluviosidade média. O aumento da frequência de eventos climáticos extremos está embutido e não está visível aqui nesse gráfico, e também é um efeito importante. Outra alteração do ciclo hidrológico relacionada com a mudança climática é o aumento do nível do mar. Aqui nessa figura nós vemos o aumento do nível do mar que já aconteceu desde o início da Revolução Industrial até a década de 80 do século passado. O nível do mar já aumentou mais de 1 centímetro, a previsão é de que chegue talvez a 1 metro até o final deste século. Bom, o nível do mar aumenta em função do derretimento das geleiras. Então, o compartimento gelo continental perde tamanho e essa água é drenada para o oceano, levando ao aumento do nível do oceano. E isso explica metade desse aumento. A outra metade desse aumento está relacionada com a expansão térmica do oceano. É disso que resulta o aumento total do nível do mar. Passamos então para o ciclo do carbono. Começamos por aqui. Bom, as plantas terrestres, e assim como as algas e as plantas aquáticas no oceano, capturam gás carbônico, CO2, da atmosfera e transformam esse carbono de carbono inorgânico em carbono orgânico, compõem os seus tecidos. E à medida que fazem essa captura, essas plantas vão crescendo e acumulam matéria orgânica. Bom, plantas, animais são seres vivos. Um dia morrem, quando morrem se transformam em detrito, esse detrito se transforma em humus. Esse é o processo de transferência do carbono vivo, do carbono biológico, de biomassa viva para biomassa morta. Dando tempo suficiente, temperatura adequada, pressão adequada, esse humus eventualmente pode se transformar em combustíveis fósseis. Bom, este processo aqui nós já vimos na primeira parte dessa aula, que é um processo
geológico e, portanto, extremamente lento. Então, as reservas de combustíveis fósseis que nós temos hoje são resultado da atividade fotossintética do planeta. De certa forma, quando ligamos o motor de um automóvel ou de um veículo movido a combustíveis fósseis, nós estamos queimando fotossíntese do passado. Os nossos motores a combustão são, no final das contas, motores solares, movidos à fotossíntese do passado. Bom, nós estamos transferindo de forma muito rápida esses combustíveis fósseis de volta para a atmosfera. Então, o carbono acumulado aqui ao longo de milhões de anos está sendo transferido para o compartimento atmosférico ao longo de centenas de anos. Então, a velocidade destes processos de sequestro de carbono é extremamente mais lenta do que a velocidade do processo de transferência de carbono de reservas geológicas para a atmosfera. Esse é a base do problema da mudança climática. Bom, esses mesmos padrões representados aqui acontecem também no oceano da mesma forma, Já sabemos que o estoque atmosférico de gás carbônico é o menor deles e ele é o que tem a mais rápida circulação. Vamos olhar um pouco mais de perto como é a circulação atmosférica e o comportamento dela em relação aos outros reservatórios disponíveis. Bom, o gás carbônico atmosférico ele é sequestrado pela atividade fotossintética, pelo efeito da biodiversidade, e é também sequestrado pelos oceanos, através da reação do gás carbônico com a molécula de água e a formação de ácido carbônico. A formação deste ácido carbônico é a que resulta na acidificação do oceano. Então, biodiversidade e oceanos sequestram carbono. É importante lembrar que a capacidade dos oceanos de sequestrar carbono já está praticamente saturada. Bom, como o carbono é emitido? De diferentes formas. Por exemplo, a partir do degelo. Então, o degelo expõe o carbono acumulado, aprisionado na forma de permafrost, esse carbono na forma de humus e também de metano. E com o derretimento das geleiras, este metano e essa matéria orgânica aprisionada sob o gelo entra em circulação e o seu destino é a atmosfera. Também a partir da decomposição de resíduos orgânicos, sejam eles de origem antrópica, sejam eles de origem natural. E através da queima de combustíveis fósseis, que é a principal fonte de emissão de carbono atualmente, e através do desmatamento e das queimadas, essa é a segunda fonte de emissão. O desmatamento ele tem um efeito duplo no balanço de carbono. Primeiro porque reduz a superfície fotossintética do planeta, reduz a cobertura vegetal no planeta, então diminui a capacidade do planeta de sequestrar carbono. E em segundo lugar, porque toda essa biomassa viva e mais a biomassa morta, mais os detritos que estão ao nível do solo, são decompostos pela atividade do desmatamento e retornam para a atmosfera como gás carbônico. Esse processo é muito mais rápido quando o desmatamento se processa com queimadas. As queimadas mineralizam quase que instantaneamente todo esse carbono orgânico. Aqui nós vemos o tamanho de alguns reservatórios e alguns fluxos para entendermos melhor em que situação estamos em relação à mudança climática. Então, o maior reservatório de carbono circulante é o oceano. Vocês podem ter aqui uma ideia do tamanho desse reservatório. Carbono circulante, porque nós sabemos que o maior reservatório de carbono está na forma de rochas sedimentares. Bom, os solos e a vegetação e o permafrost são os outros dois depósitos importantes de carbono. Esse carbono permafrost não era circulante até o advento da mudança climática e o derretimento das geleiras continentais. Bom, os solos e a vegetação compõem o estoque mais dinâmico, é aqui que se processa uma grande parte do sequestro de carbono. Uma outra parte do sequestro de carbono se processa através da dissolução do gás carbônico no oceano. Bom, o que nós temos aqui é a quantidade total
de carbono que as atividades humanas já emitiram desde a primeira revolução industrial. E aqui nós temos a magnitude das emissões anuais. Então nós retiramos destes estoques aqui anualmente esta quantidade e até hoje emitimos esta quantidade. Esse é o tamanho do estoque atmosférico. Evidentemente, toda essa quantidade de carbono não cabe aqui, a não ser que exista um aumento da concentração atmosférica. Lembre-se que metade desse carbono permanece na atmosfera e a outra metade é sequestrada nesses dois sentidos. O que nós temos aqui, nesta linha pontilhada, é a magnitude das reservas estimadas de combustíveis fósseis. Isso é muito menos do que o estoque total de combustíveis fósseis. Isso é o tamanho das reservas com potencial valor econômico. E vocês podem ver aqui a magnitude. Então, essa é a quantidade de combustíveis fósseis que nós estamos extraindo das rochas sedimentares e, evidentemente, esta quantidade de combustíveis fósseis não cabe na atmosfera. E o que nós temos aqui é a quantidade de metano, de hidratos de metano, que está estocada e imobilizada em diferentes reservatórios ao longo do planeta, especialmente sob o permafrost e no fundo congelado do oceano. Essas fontes de metano também estão sendo mobilizadas. É importante lembrar dois detalhes com respeito ao metano. Primeiro, que ele tem um efeito na mudança climática 10 vezes superior ao efeito do gás carbônico, pela forma como a molécula está estruturada e o tipo de radiação que ele absorve. E além disso, o metano não é capturado de volta, não é sequestrado pelo oceano e pela vegetação da mesma forma que o carbono. O carbono permanece na atmosfera por cerca de 5 anos, enquanto que o metano tem um tempo de permanência na atmosfera superior a 10 anos. Esse nos dá uma ideia da complexidade e da magnitude do problema da mudança climática e do desafio de gestão do ciclo de carbono e da matriz energética global. Vamos agora discutir o ciclo de nitrogênio e a pegada de hidrogênio da sociedade. Bom, essa lâmina sintetiza a circulação do nitrogênio. Ele tem uma fase gasosa, portanto, e a nossa atmosfera é composta de nitrogênio não circulante estável, que é nitrogênio gasoso. Este nitrogênio é fixado e se transforma em nitrato através de descargas elétricas e através de fixação biológica. Observem aqui por esses valores, que a unidade não nos é relevante agora, que a fixação biológica é muito mais importante que a fixação abiótica. Bom, esse carbono, esse nitrogênio se transforma em nitrato através desses processos de fixação. O nitrato é a forma principal de absorção de nitrogênio pelas plantas e é assim que ele circula nas cadeias tróficas. O nitrato é uma forma solúvel de nitrogênio e, portanto, ele é perdido por lixiviação, por escoamento, e o seu destino é o oceano, de onde ele vai ser então desnitrificado. Embora exista esse padrão global, porque o nitrogênio tem uma fase gasosa, o fato dele ter uma forma química solúvel em água e dele ser exigido em grande quantidade na construção dos tecidos vivos, faz com que o nitrogênio seja frequentemente um elemento limitante nas comunidades biológicas e nas atividades agropecuárias. Então ele é um dos principais fertilizantes utilizados, ele é frequentemente um elemento escasso nos solos agrícolas e dependente de fertilização. E como ele é solúvel e é transportado pela água, ele acaba sendo frequentemente um elemento em excesso nos compartimentos hidrológicos. Bom, como se distribui a pegada hidrológica? Assim como existe uma pegada de carbono, existe uma pegada de nitrogênio. E nós temos representado aqui nessa figura como se distribui a pegada de nitrogênio em diferentes países. Observem aqui que o principal consumidor
de nitrogênio, a atividade mais dependente de nitrogênio é a produção de alimentos. A maior parte do nitrogênio é utilizado na agricultura na forma de fertilizante. E existem diversas outras atividades humanas que também incluem uma pegada de nitrogênio. O transporte, por exemplo, os combustíveis fósseis não contêm apenas carbono, contêm compostos nitrogenados que, ao serem emitidos pela combustão, resultam no smog, naquele céu cor mostarda, e é uma fonte importante de contaminação urbana. Entretanto, a produção de alimentos globalmente é responsável por cerca de 75% da pegada global de nitrogênio. Em função das atividades humanas, nós estamos amplificando a ciclagem de nitrogênio, colocando mais nitrogênio em circulação. Essas figuras representam a deposição global de nitrogênio. Essa é a deposição global, a distribuição global do nitrogênio esperada antes da Revolução Industrial. E nós estamos em algum ponto entre essas duas lâminas. Para o ano de 2050, essa é a pegada de nitrogênio esperada. E até essa fase aqui, nós ampliamos de 12% a 33% a quantidade de nitrogênio circulante nos ecossistemas terrestres, fundamentalmente em função do uso na agricultura, da fertilização. Vamos agora rapidamente examinar o ciclo do fósforo, que é representativo do ciclo de todos os elementos sedimentares que não têm fase gasosa, como por exemplo cálcio, magnésio, ferro, cobre e diversos outros. Bom, o principal reservatório de fósforo no planeta são rochas fosfatadas. Todos os solos, em menor ou maior quantidade, incluem alguma quantidade de fósforo. Através da erosão, esse fósforo contido nos solos se transforma em fosfatos solúveis. Esses fosfatos solúveis são extraídos, absorvidos pelas plantas e entram em circulação na cadeia trófica. Essa é a parte fechada do ciclo. Entretanto, existem perdas importantes de fósforo solúvel para sedimentos oceânicos profundos. O que acontece com as atividades humanas? Bom, nós mineramos rochas ricas em fosfato e esse fósforo é direcionado para a produção agropecuária e é captado pelas plantas, porém, como esse fósforo é solúvel, existem perdas importantes por lixiviação. E aí o destino desse fósforo lixiviado é o compartimento aquático. Isso vai primeiro para os compartimentos aquáticos continentais e então para o fundo dos oceanos. Então, isso é um ciclo aberto. Como se distribui a pegada do fósforo? Quais são as atividades que mais demandam fósforo? Bom, cerca de 90% do fósforo é utilizado na agricultura. Então, as atividades agropecuárias são as principais responsáveis por essa pegada. Como se utiliza na agricultura fosfato solúvel e ele é facilmente lixiviado e direcionado para os ecossistemas aquáticos, nos ecossistemas aquáticos é onde nós encontramos as situações de excesso que resultam no processo de eutrofização. No processo de eutrofização, essas águas excessivamente fertilizadas resultam numa produção excessiva de biomassa vegetal, que quando se decompõe, resulta no consumo de todo o oxigênio disponível na água, resultando então naquelas mortalidades de peixes e no odor desagradável que nós sentimos, né, nos esgotos e nas águas que circulam nas áreas urbanas. Bom, esses 10% remanescentes da pegada de fósforo tem como destino principal o uso em detergentes. E aí resultam situações como essa aqui no rio Tietê, de formação maciça de espumas pelo uso desses detergentes. E esses detergentes são responsáveis, né, estão entre os principais responsáveis da contaminação urbana. Bom, todo esse fósforo jogado nos detergentes aqui termina
em outros ecossistemas aquáticos, né, ao longo da rede hidrológica, e vai resultar também, finalmente, em problemas desse tipo. Para ter uma ideia da magnitude desse problema, observem aqui a magnitude desta zona morta no Golfo do México. Então, isso é uma região com mais de 14 mil quilômetros quadrados, virtualmente sem vida marinha. E qual é a origem dessa zona morta? Extremamente pobre em oxigênio, extremamente pobre em atividade biológica, em vida marinha. Bom, o resultado da pegada de nitrogênio e da pegada de carbono resultantes das atividades agropecuárias, principalmente, né, além de outras fontes, na região, na bacia do rio Mississippi, nos Estados Unidos, e algumas outras bacias acessórias que ocorrem nessa região. Qual o futuro da circulação de fósforo? Bom, as atividades humanas são dependentes de mineração. Aqui nós temos o histórico e a tendência da mineração de fósforo no planeta. Quem olha essa curva até o ponto em que nós encontramos hoje, não enxerga um problema nenhum, né? Assim, o mercado do fósforo, a mineração de fósforo vem crescendo. E esta aqui seria a tendência esperada para o futuro. Entretanto, nós temos aqui a tendência de esgotamento das jazidas de fosfato no planeta. Então, para sustentar uma eventual demanda crescente de fósforo pelas sociedades humanas, serão necessárias medidas absolutamente radicais de sustentabilidade, de fechamento do ciclo. Esse conjunto de medidas inclui a reutilização do fósforo que nós já colocamos em circulação, reutilização de esterco, inclusive de excrementos humanos, a reutilização de resíduos da agricultura, da produção de alimentos e de outras fontes, e o aumento da eficiência dos nossos processos produtivos, dos nossos modos de produção. Vários países já têm, por exemplo, políticas de redução ou até interrupção do uso de detergentes fosfatados, mas nós sabemos que a principal responsável pela pegada de carbono, de fósforo, é a agricultura. Então nós precisamos de um novo modelo agrícola. Um modelo agrícola que de fato nós já temos à disposição, que é a agricultura ecológica. Estamos encerrando aqui essa nossa segunda parte da aula sobre ciclos biogeoquímicos e recursos naturais não renováveis. Examinamos aqui os ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo, que são representativos dos processos e dos desafios de sustentabilidade em relação ao uso de recursos naturais não renováveis. Bom, com relação ao ciclo hidrológico, nós vimos que existem grandes estoques de água impactados por excesso de demanda ou por contaminação, que grande parte da água continental tem origem continental, que a água é um recurso distribuído de forma desigual no planeta, que a qualidade e a quantidade variam conforme a sua disponibilidade regional e os usos da água, e que a gestão da água implica em regular a demanda e a qualidade. Quanto ao ciclo do carbono, nós vimos que o carbono interconecta todo o planeta. Ele tem uma circulação global e, portanto, todas as ações em relação ao fechamento do ciclo do carbono e a mudança na matriz energética são ações que precisam ser tomadas em escala planetária. O ciclo do carbono ele corresponde ao fluxo de energia nas cadeias tróficas e corresponde ao fluxo de energia na sociedade industrial, já que nós somos uma sociedade movida à fotossíntese do passado, uma sociedade movida a carbono. Bom, a mudança climática, ela resulta de mudanças nos fluxos e nos estoques entre compartimentos, pela queima de combustíveis fósseis e por mudanças no uso da terra. Essas são as duas principais origens das emissões de carbono e da pegada de carbono no planeta. Bom, quanto ao ciclo nitrogênio, o ciclo nitrogênio ele exemplifica o ciclo dos elementos compostos que possuem uma fase gasosa. O outro elemento importante nessa linha é o enxofre, que nós não examinamos aqui. A disponibilidade local de nitrogênio depende tanto de processos locais quanto de processos regionais. E pela sua dinâmica e pela sua demanda biológica, incluindo a humana, situações de escassez e excesso são comuns e são cada vez mais frequentes. Com respeito ao ciclo do fósforo,
o ciclo do fósforo ele exemplifica o ciclo dos elementos e compostos que não possuem uma fase gasosa. Esses elementos e compostos são de ciclagem sedimentar e eles fluem lentamente entre compartimentos locais em ciclos que são abertos. As atividades humanas estão incrementando os fluxos, aumentando a dependência da mineração, provocando contaminação e expondo a sociedade ao esgotamento. Bom, no nosso próximo segmento dessa aula, nós vamos examinar os 3 principais desafios do uso de recursos naturais não renováveis, que são a demanda crescente, o esgotamento e a contaminação. Então vamos examinar esses 3 problemas mais detidamente para então chegar numa reflexão sobre pautas para o desenvolvimento sustentável, além daquelas que nós já viemos discutindo até aqui. Era isso para esse segundo segmento da aula. Agradeço a assistência de todos.